Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus, mais um vídeo, mais um dia aí cheio de saúde, muita alegria. Espero que você esteja bem, espero que esteja tudo bem com você, com sua família, na sua casa. Graças a Deus aí, mais uma semana. É, Infelizmente aí, desde sábado tá acontecendo essas questões, né, de clima, muita chuva, esses desastres aí no litoral norte. É uma coisa assim terrível, tá acontecendo várias partes do mundo, né? Não só aqui no Brasil. Infelizmente, essas guerras são tantas coisas ruins e a gente tem que ser muito grato a Deus por tudo na nossa vida. Se a gente está bem, se a gente está feliz, está alegre, está sorrindo, está brincando, está trabalhando, é porque Deus está sendo muito bom com a gente. Então a gente tem que ser grato, né? Ser grato todos os dias acordar e ser grato por tudo aquilo que Deus tem concedido para você a cada dia. Né? São tantas mortes que está acontecendo ali no litoral, tantas pessoas ali desaparecidas, né? Uma situação horrível, uma situação muito, né, triste. Não sei nem o que falar, não tem nem palavras para descrever ali o que está acontecendo, mas a gente tem que ser grato porque se a gente está aqui, está bem, está trabalhando, porque Deus está sendo muito bom com a gente. Então vamos ser muito gratos com isso. E, inclusive na segunda-feira eu e minha esposa a gente fez um passeio e no domingo a gente estava decidindo de ir para a praia ou ir para uma outra cidade, no caso a gente foi para Monte Verde. E a gente não estava acompanhando as notícias. Então, as chuvas, essas tempestades que estão acontecendo lá, estavam vindo desde sábado e a gente não sabia. A gente ficou na dúvida de ir para Guarujá ou Ubatuba e a gente não estava sabendo, não estava ciente do que estava acontecendo lá. E no domingo à noite, minha esposa sentiu no coração de acabar de mudando de ideia, vamos deixar a praia para outro momento, vamos deixar a praia para outro dia. A gente acabou mudando ali os planos e a gente foi para uma cidadezinha mais para o interior de São Paulo, ali para lá de Minas Gerais e acabou sendo uma benção ali. Deus nos livrou, né, desses desastres. Apesar que se a gente tivesse ido para a praia, com certeza no meio do trajeto a gente ia ter que voltar e ter que retornar por algum motivo. Eu não sei se ia dar tempo de chegar lá de alguma forma, mas até nisso Deus foi bom com a gente, né? Evitou que a gente fosse para esse lado aí, onde está acontecendo essas coisas ruins e parece que os meus sentimentos a todos os familiares que perderam entes queridos, né? As pessoas que estão desaparecidas ali, que Deus abençoe e que seja feita a vontade dele sempre, né? E hoje eu quero deixar esse vídeo para vocês falar aqui de âncoras. Na PNL chama âncoras, que é um estado, uma junção de estado emocional com um estado sensorial. Né? O estado sensorial na PNL é chamado de VACOG, que é visão, audição, sinestésico, olfativo e gustativo. VACOG. Né? São sensores, assim, estado sensorial, né, que nós temos. Tem pessoas que ela é mais visual. Então, se você for comprar alguma coisa, por exemplo, se você for uma pessoa mais visual, antes de você comprar, você precisa ver aquele produto, você precisa enxergar, ver as cores, ver os detalhes. Né? Se você for uma pessoa sinestésica, se você for comprar algum produto, você precisa tocar, você precisa pegar na mão ali, enxergar ele, ver com os próprios olhos e tocar. Você precisa sentir ali a textura, peso e tudo mais. Se você é uma pessoa mais de audição e olfativa, você precisa ouvir o som, ouvir alguma coisa em relação a um certo produto para que você possa comprar, sentir de comprar. Então você precisa que alguém ali, um vendedor na loja virtual, né, na loja física, você precisa que aquela pessoa explique, fale para você. Se você estiver no restaurante, você precisa que a pessoa apresente o cardápio. Né? Por exemplo, se você está no restaurante, se você é mais auditivo, você precisa que a pessoa ali, o garçom, explique para você o cardápio, te apresente o cardápio para que você sinta aquela vontade ali de comprar, de pegar e pedir aquele prato específico. Né? Então você precisa disso, se você é uma pessoa mais auditiva. Se você é uma pessoa mais visual, você precisa pegar, sinestésica e visual, você precisa pegar o cardápio, olhar ali o que tem no cardápio, você precisa ver ali as cores, a montagem do prato, ver aquilo que tem de opção no momento, para que você consiga ali decidir o que você vai querer. E se você é olfativo, você precisa sentir o cheiro. Se você não sentir um cheiro bom daquilo que você está com vontade de comer, você não compra. Ou,
para você poder comprar alguma coisa no restaurante, uma lanchonete, se você precisa sentir aquele cheiro bom, aquele cheiro de coisa gostosa, de comida gostosa, uma fritura, uma coisa cozida, alguma coisa ali, você precisa sentir o cheiro. Então, os estados sensoriais é isso, que a gente chama de VACOG, que é visão, audição, sinestésico, olfativo e gustativo. Então, tudo que você vai fazer do seu dia a dia ali, você usa esses canais sensoriais. E o que a gente chama de âncora, que é o que eu vou falar para vocês, que eu vou explicar agora, o que a gente chama de âncora, é a junção que é do seu estado emocional com o estado sensorial. Aí um exemplo assim bem bacana. Vamos supor que você, quando criança, você assistia muito filme, novela, série ali com a sua mãe, por exemplo. E vocês tinham o costume de comer pipoca enquanto você assistia. Então, aquele estado emocional que você tinha naquele momento era aquele estado emocional de prazer, de leveza, de tranquilidade. Era um momento feliz, um momento que você estava ali com sua mãe, era um momento só de vocês dois, só vocês duas e tal. Então, você gravou, ficou no seu inconsciente aquele estado emocional feliz, né? Aquela lembrança boa, aquela lembrança positiva. Aí, na fase adulta, ou anos, meses depois, o que acontece? Se você estiver andando na rua, por exemplo, for visitar alguém, alguma coisa, se estiver até na sua casa, o seu vizinho, de repente começar a estourar uma pipoca ali, a hora que você sentir aquele cheiro, que é o estado sensorial, quando você sente aquele cheiro de pipoca, em fração de segundos, o seu inconsciente te leva àquela lembrança que você teve lá com a sua mãe no passado. Naquele momento você está junto ali, assistindo, curtindo, comendo aquela pipoca. Então, o que é uma âncora? É a conexão de um estado emocional, que é aquele momento bom que você sentiu ali com a sua mãe, comendo aquela pipoca, e junto com o estado sensorial, que é o que você sentiu posteriormente. Então, você sentiu o cheiro, você já lembrou, teve aquela lembrança, aquele cheirinho de pipoca ali fresquinha na hora ali, já te trouxe, já te remeteu toda aquela sensação que você sentiu naquele momento anterior ali com a sua mãe assistindo lá e tal, alguma coisa, e te trouxe aquele momento de felicidade, aquela sensação gostosa de alegria, de prazer, e nossa, era tão gostoso. Aí você começa a lembrar, nossa, anos atrás eu ficava com a minha mãe ali assistindo assim, sensado e tal. Então são momentos assim, é uma junção de estado emocional com estado sensorial. Ou, por exemplo, se você estava passeando ali com seus pais, fazendo uma viagem, alguma coisa, e você viu uma coisa ali, sei lá, uma cena, um prédio, ou uma coisa que chamou muito a sua atenção e trouxe ali, sei lá, um jardim muito bonito, por exemplo. Então, quando criança, você passeando com seus pais, você viu aquele jardim muito bonito e vocês tiraram fotos, trouxe aquelas risadas, aquela alegria, aquele momento de prazer, aquele momento de família, aquele momento gostoso, aquelas sensações gostosas, isso aí ficou no seu inconsciente. Aí, posteriormente, toda vez que você passa por um lugar que tem muitas flores, ou as flores com cores parecidas com aquela que você venceu ali com a sua família anos atrás, quando você bate o olho, quando você enxerga aquelas cores, aquelas cores, né? Aquele ambiente ali, isso aí, em fração de segundos, seu inconsciente já te leva aquelas lembranças que você teve com a sua família, que você passou anteriormente. Então você traz aquela sensação boa, aquela sensação gostosa, aquela leveza, aquela alegria. Você fica lembrando, nossa, teve uma vez que eu passei com a minha família e tal, me levou lá, tinha um monte de flores, tirou um monte de fotos, e traz essas coisas boas, traz essas coisas gostosas. E o que eu quero falar e passar em relação a âncoras? Toda vez que você sente que você passa por um momento positivo, um momento bom, um momento gostoso, agradável, fica preso no seu inconsciente através de alguma forma, ou pelo que você está vendo, pelo que você está ouvindo, ou pelo que você está sentindo ali no paladar, ou pelo que você está cheirando. Então, os canais sensoriais eles servem para isso e ele fica gravado, fixado, né, na sua mente, no seu inconsciente. E infelizmente não é só para as coisas boas, né? Infelizmente é também as coisas ruins. Então, se você passou por algum momento de tensão, algum momento assim um momento traumático, um trauma ali em si, uma situação pesada, qualquer coisa assim que te causou aqui um mal-estar, que trouxe assim sensações ruins no corpo, emoções ruins, tristeza, chateação, nervoso, raiva, aí infelizmente isso aí fica preso no seu inconsciente. Aí a forma que você lidou com aquele momento, a forma que você recebeu aquela situação ali naquele momento,
posteriormente, em qualquer outra área que você esteja, qualquer outro momento, durante toda a sua vida, porque você carrega isso aí por toda a vida, toda vez que você vê, ouvir, ou sentir o cheiro, ou sentir o gosto de alguma coisa que remete a esse trauma específico que você passou, todas aquelas coisas ruins que você passou naquele momento vão ficar presentes ali. Então, todas as vezes, independente de onde você esteja, a idade que você esteja, quantos anos faça que já tenha acontecido, né, esse trauma específico, essa situação traumática aí, todas as vezes que você passar por algum sentido, alguma sensação ali, um estado sensorial, ele vai trazer de volta todas aquelas lembranças, todas aquelas coisas ruins, todo aquele peso novamente. Então, isso o que a gente chama de âncora, ele vem tanto para coisas boas quanto para as coisas negativas. Então, se você tem momentos bons em um determinado momento, aquilo que fez parte do seu canal sensorial, ele vai ser usado para, em qualquer outro momento, durante toda a sua vida, ele trazer para você ali aquelas sensações gostosas, aquelas sensações boas, aquelas lembranças positivas, né? Através do que você enxerga, do que você ouve, do que você respira, que você sente o cheiro ou o gosto, né? Que você toca ali e tudo mais. Então, os canais sensoriais, eles fazem isso com a gente. E as partes ruins também. Então, se você sofreu algum trauma, um acidente, teve momentos traumáticos ali dentro de sua casa, com sua família, pai, mãe, qualquer problema que foi traumático, qualquer situação ali que foi traumática, que te trouxe um peso, te trouxe uma tristeza, um mal-estar, te trouxe questões de depressão, ansiedade, todas essas coisas ruins, todo aquele canal sensorial que você usou naquele momento, que você absorveu aquelas coisas ruins, que você sentiu aquelas sensações horríveis lá naquele momento traumático, todas as vezes que você tiver, qualquer lugar que você esteja, esses mesmos canais sensoriais vão trazer isso de volta. Então, se você olhar para uma pessoa, de repente, uma semelhança ali, a visual, né, vai te levar para aquele momento traumático. Ou se você ouvir uma frase, alguém falar alguma coisa, uma palavra, um barulho, automaticamente esse canal sensorial vai te levar para aquele momento traumático. Se você sentir ali, de repente, se você sentir um cheiro, alguma coisa, um cheiro assim, específico que tem a ver com esse momento traumático que você passou, em frações de segundos, milésimos de segundos, vai te jogar para aquele momento traumático. Então, todas as coisas ruins que você sentiu, você vai sentir todas as vezes que você vê, ouvir, sentir, tocar. Então, todas as vezes vai acontecer dessa forma. É por isso que hoje em dia, dependendo da pessoa que você estiver conversando, se você já tem uma comunicação ou não, se você está conhecendo agora ou não, às vezes, por exemplo, você acabou de conhecer uma pessoa, aí você foi fazer uma brincadeira ali, falou uma coisa, uma frase, e a pessoa ficou chateada, ficou mal, se sentiu mal, você percebeu que ela está sofrendo de alguma forma, mas você não entende. Então agora você já sabe que se de repente você falou alguma coisa, ela ficou desse jeito, dessa forma, né, mudou ali totalmente o estado emocional dela, é porque essa frase que você usou, ou a palavra que você usou, ou o tipo de brincadeira que você fez, tirou ela daquele estado emocional de presente que ela estava, de presença, né? E levou ela para um estado emocional anterior, na qual ela passou por algum momento traumático, alguma situação ali pesada. Então, muitas vezes aconteceu muitas vezes isso comigo, tanto comigo quanto eu fazendo com outras pessoas. Eu conversando, fui fazer uma brincadeira, fazer uma graça, de repente a pessoa ficou sentida, ficou triste, ficou desanimada, ficou com um semblante para baixo e tudo, tipo, perdeu ali o sentido da brincadeira, a pessoa ficou muito mal. Só que eu não entendia, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu falava, mimada demais, não sei o que, não pode nem brincar, nossa, não sei o que. Eu ficava julgando a pessoa. Mas na verdade a pessoa, se ela sentiu uma dor ali através de uma brincadeira minha, foi porque anos atrás, algum momento atrás, ela passou por um momento traumático ali, uma situação pesada, uma situação que fez muito mal para ela, e isso aí ficou preso nela, ficou fixado no inconsciente. Então a forma que eu fiz a brincadeira ali, ou o que eu falei, ou o que eu mostrei na hora, trouxe e levou ela para aquele momento de tristeza. E isso também acontece com as coisas boas. Então, se você fizer uma brincadeira, falar alguma coisa, fazer um gesto, qualquer coisa, que traga um momento de felicidade, que remete ali a um momento de alegria que a pessoa teve anos, meses, anos atrás, aí a pessoa vai ficar feliz. Então, o estado emocional com o estado sensorial,
A junção dos dois é chamado de âncora. Então tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente o cheiro, que você sente o gosto, que você toca, tudo que faz parte desse movimento que você tem ali, ou ele te leva para um estado emocional bom, que te deixa feliz, ou ele te leva para um estado emocional ruim, que te deixa triste. E isso são chamadas de âncoras. Aí a pergunta que fica para você é: quantas âncoras você tem positiva, quantas âncoras você tem negativa? Quantas vezes durante o dia, durante a semana, o mês, o ano, essas âncoras positivas ou negativas te afetam de alguma forma? Te deixa mais feliz ou te deixa mais triste? É muito comum, né? É mais comum assim, é tipo extremamente comum, é que você vê assim no dia a dia o tempo todo são as âncoras negativas. Então, por exemplo, eu, como tive muitas questões, né, pesadas desde a minha adolescência, em relação à bebida, a situação com a minha mãe lá doente, né, que ela infelizmente faleceu com câncer e tudo. Então, toda vez que um assunto, uma conversa leva sentido ali a uma doença, falando de câncer, por exemplo, ele me traz um estado emocional triste, me deixa num estado emocional ruim. Porque só a palavra câncer já me leva para esse estado ruim, porque foi um momento traumático, foi um momento assim, que me trouxe muita tristeza. Então, a palavra em si, só de ouvir a palavra já me leva para aquele estado ruim. E quando a gente fala de alegria, de amor, de carinho de mãe, se eu estou numa conversa assim falando de mãe e filha, comunicação, as brincadeiras, só de ouvir falar ou de ver a pessoa gesticulando, fazendo uma brincadeira, isso também me leva para um estado emocional bom, porque eu tive muito isso com a minha mãe. Então, as brincadeiras, falar de mãe, de amor, de carinho, essas coisas, as palavras em si ali, só de ouvir já me leva para um estado emocional positivo, porque me leva naqueles momentos, aqueles estados emocionais positivos que eu tinha com a minha mãe. Entendeu como funciona? E isso aí, que é mais comum a gente ver, a gente perceber, são as âncoras negativas. Então, se uma pessoa, se você está trabalhando ali, você chega até feliz lá, tal, animado, começa a trabalhar, aí chega alguém que faz uma brincadeira, faz uma graça, fala uma palavra. Às vezes basta uma palavra para destruir o seu dia, para desanimar você, para te deixar para baixo, te deixar triste. Tem pessoas que é tão sensível que não aguenta e começa a chorar ali de imediato, já fecha a cara, ou vai para o banheiro para chorar. Já aconteceu muito disso também, já acompanhei muitas coisas desse tipo, e só que eu não fazia ideia que eu estava magoando a pessoa, eu achava que, nossa, não posso nem brincar com a pessoa, nossa, mas eu falei uma coisa tão besta. Pra mim era besta, pra mim era uma coisa muito comum, só que pra pessoa não era. Então, dependendo da brincadeira que você faz, as coisas que você fala, magoa, ferem as pessoas. Ou deixa elas felizes, deixa elas alegres, só que é mais comum a parte negativa, as âncoras negativas. Então a pergunta que eu deixo para você é: quantas âncoras você tem aí no dia a dia? Quantas âncoras são acionadas no seu dia a dia? Quantas positivas, quantas negativas? Como você lida com isso? E uma coisa que você não sabe, que você está pegando conhecimento agora, é que as âncoras, você consegue acionar elas de propósito. Você consegue criar âncoras novas para você substituir outras âncoras. Então vamos supor que, por exemplo, a pessoa, eu ou você, sofre um acidente de carro. Você está dirigindo, sofreu um acidente de carro, bateu. Normalmente a pessoa pega um trauma ali, então ela não consegue mais dirigir. Principalmente se for mulher, que a mulher é um pouquinho mais sensível nessa parte, né? Ali no susto, então é muito comum a mulher, se ela bater o carro, passar por algum acidente, ela não conseguir mais dirigir, ela pega medo, ela pega receio, porque a mulher é muito detalhista, ela tem muito perfeccionismo, então ela precisa fazer as coisas sempre certinho. E ela tem uma visão maior que a dos homens, então ela tem uma percepção maior que a dos homens. Então, quando acontece um choque desse, traz um trauma desse para ela, ela acaba ficando travada. Eu já atendi várias mulheres que têm problema com direção, que não conseguem dirigir, tem habilitação há muito tempo e não consegue simplesmente ligar o carro, engatar a marcha e sair dirigindo, porque ela já começa a trazer todas aquelas lembranças. A imagem que ficou para ela ali, que no caso é visual, né, a imagem, em si é de quando ela entra no carro, que ela vê o volante, que ela pega no volante ali, essa imagem da mão no volante, que é um gatilho, já leva ela para aquele estado emocional ruim que aconteceu naquele acidente, naquele momento traumático dela, e ali trava, ela não consegue nem ligar o carro. Ou se ela liga o carro, não consegue engatar. Ou se ela engata, ela não consegue acelerar e soltar a embreagem. Ela fica travada, ela começa a entrar em desespero. O coração dispara, começa a dar medo, começa a vir um monte de coisa na cabeça e a pessoa fica travada, ela desiste. Ela não consegue dirigir.
E o que é criar uma âncora de propósito? É você pegar essa âncora negativa que a pessoa tá, você cria um gesto para ela ali dentro de uma técnica específica e você cria uma outra técnica positiva de um momento bom, um momento agradável e você substitui, porque a nossa mente ela funciona com gatilhos mentais, envolvendo o estado sensorial. Então, se o que está prejudicando, o que está travando a pessoa de dirigir ali é ela enxergar a mão dela no volante, ali a situação, ver o carro em si, então se esse é o gatilho mental que trava ela, a gente pega essa imagem ali, destrói ela de alguma forma, dentro da própria técnica, a gente destrói essa imagem que ela tem, que está fixada no inconsciente dela, e a gente coloca uma outra imagem no lugar, a gente cria uma imagem diferente no mesmo momento. Então a gente substitui a imagem. É como se ela pegasse e virasse a página de um livro. Se ela pegasse, estivesse olhando o celular ali, viu uma imagem, uma foto de um carro batido, destruído, uma situação traumática, ela pegasse e trocasse a foto ali, trocasse a imagem. Então ela consegue fazer essa jogada. Então fazer uma ancoragem de propósito é você criar ali uma âncora que ressignifica aquilo daquele ponto traumático que ela passou e você criar uma âncora nova, uma âncora positiva para você substituir dentro da própria técnica. Aí o que acontece? Em frações de segundos ali, minutos, talvez 5, 10, 1 hora, depende do perfil da pessoa, a pessoa já consegue entrar no carro, ligar e sair dirigindo. Porque a gente pegou e trocou aquele estado emocional dela, a gente reprogramou a mente dela, eliminou aquelas imagens de gatilho que ela tinha naquele momento, que bloqueava ela, travava ela, e a gente substituiu por imagens positivas, por imagens boas, por sensações boas. A ancoragem a gente consegue programar ela na mente da pessoa, tanto para questões de imagens, de gatilhos, lembranças, quanto para sensações. Se você é uma pessoa que tem muita sensação, se você sente muito, o coração dispara, a respiração fica acelerada, dá taquicardia, não sei o que, começa a dar um suador, então são sensações. A gente consegue, dentro da própria técnica, ancorar essas sensações ruins que você está sentindo ali no momento e a gente substitui por sensações positivas. Então você já não sente mais essas coisas ruins, a gente troca. Na programação neurolinguística tem umas técnicas muito top, muito bem detalhada, bem específica para cada situação, para cada personalidade da pessoa, para cada perfil. Então, nesse caso se a mulher pegou aquele trauma ali de dirigir, ela ficou travada, bloqueada, cheia de medo, ela não consegue, às vezes ela entra no carro, já começa a disparar o coração, a respiração já fica ofegante, sei lá, dá dor na barriga, dá um monte de coisa. A gente pega todas as sensações, mais as imagens de gatilho que ela tem, e a gente troca, a gente elimina, a gente reprograma a mente da pessoa e tira todas essas coisas ruins, essas imagens de gatilho que ela tem negativa, elimina ali através da técnica todas as sensações que ela sente naquele momento, e a partir do momento que ela entra no carro novamente, ela não vai mais sentir, ela não vai mais trazer aquelas lembranças negativas, aqueles pensamentos ruins, aquelas lembranças do momento do trauma, e ela não vai mais sentir aquelas coisas ruins que ela sentia antes e simplesmente ela liga o carro e sai dirigindo. Então, na PNL, com a programação neurolinguística, a gente faz muito disso. Tem umas técnicas bem específicas para cada perfil de pessoa. Então, na questão de ancoragem, funciona dessa forma. Quando você vê uma coisa, quando você sente o cheiro, quando você sente o gosto, quando você escuta alguma coisa, quando você toca alguma coisa, você vai lembrar de coisas boas ou coisas positivas. É assim que funciona a parte de ancoragem na programação neurolinguística. Aí, novamente, eu deixo a pergunta para você. Deixa aí nos comentários, compartilhe esse vídeo, se fizer sentido para você, para quem que você sabe que precisa ouvir, entender como funcionam essas questões. Às vezes você está brincando com a pessoa fica magoada do nada, você fala uma coisa, a pessoa fica chateada, você faz uma brincadeira, a pessoa fica chateada, e você não entende, agora você já sabe o porquê. É porque a pessoa passou por algum momento traumático, e aquilo que você trouxe ali, mesmo que seja uma brincadeira, que para você é saudável, para ela não foi. Ou a pessoa fica feliz demais, porque vai remeter a coisas boas, ou a pessoa vai ficar triste, porque vai remeter às coisas ruins. Então, se você estiver brincando, fazendo qualquer coisa, e você perceber que aquilo que você fez, a atitude que você fez, a sua fala deixou a pessoa mal, deixou a pessoa chateada, aí você já vai entender que ela passou por alguma situação específica e que aquilo que você falou, ou o gesto que você fez, ou o que você mostrou para ela ali,
trouxe aquelas lembranças. E você pode ajudar ela ali a trabalhar isso nesse momento. Compartilhe esse vídeo para ela entender também que isso acontece, que é comum e que pode ser trabalhado, que pode ser modificado isso no inconsciente dela, no seu inconsciente, se você passa por esse tipo de coisa. Se você é uma pessoa muito sensível, quando alguém fala alguma coisa para você, você já fica chateado, já fica chorona e não quer mais falar, já fica brigado. Então é porque aconteceu alguma coisa traumática com você. E só o fato da pessoa falar alguma coisa, usar uma frase, uma palavra, ou fazer um gesto, ou te mostrar qualquer coisa, ou trazer um som específico, já te levou para aquele estado ruim. E você não precisa mais viver com isso, você não precisa mais passar todos os dias vivendo dessa forma, sofrendo dessa forma, porque você tem a opção de você mudar, você tem a opção de você trocar, você pode substituir, você pode alterar o seu estado emocional ali a todo tempo e de propósito. Então esse é o vídeo de hoje. Quero que você compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo, deixe nos comentários ali quais são as âncoras que você tem ali no dia a dia. Vai ser bem legal ali você deixar os comentários. Depois eu posso fazer um vídeo ali para comentar os seus comentários, para falar sobre os seus comentários, para que você entenda ali as suas âncoras negativas ou positivas. E vai compartilhando, mande isso aí para o máximo de pessoas possíveis, porque esse vídeo é um conteúdo muito bom e traz uma clareza muito grande do seu estado emocional com aquilo que você sente no momento. Então, resumindo, ancoragem é aquilo que te traz um momento bom ou ruim, através do que você enxerga, do que você ouve, do que você sente o cheiro, através de um gosto, aquilo que você toca, ou ele te leva para um estado emocional bom ou te leva para um estado emocional ruim. Isso se chama âncoras. E quantas âncoras você tem? Quantas âncoras você aciona ali no dia a dia? Quantas âncoras você já percebeu em outras pessoas? Começa a refletir agora quando você falou alguma coisa, quando você fez alguma coisa que deixou a pessoa ou feliz demais ou triste demais. Comece a ter essa percepção aí que você vai ver que vai mudar muita coisa na sua vida. Beleza? Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Obrigado por ver esse vídeo. Agradeço pelo compartilhamento, por curtir. Me segue aí no Instagram. Vai me acompanhando aí que vai ser bem legal. Você vai aprender muita coisa, eu te garanto. Beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tenham um excelente dia.